Fala galerinha, hoje a aula é sobre transporte de membrana. Bom, transporte de membrana, o que é que ele necessita para que aconteça? Ele precisa de uma permeabilidade seletiva que acontece através da membrana, ou seja, é através dessa permeabilidade seletiva que a célula permite com que entre e saia substâncias que podem ser úteis ou inúteis a ela, certo? E esse transporte ele é dividido basicamente em duas categorias, aquele que é transporte passivo e o transporte ativo. Bom, alguns conceitos básicos que são vistos dentro desse assunto. O que é o soluto? Soluto geralmente é aquela substância que está em menor quantidade e que é dissolvido no solvente. Solvente é aquilo que vai dissolver o soluto e está geralmente em maior quantidade. Hipertônico. E esses conceitos de hipertônico, hipotônico e isotônico é relativo. Ou seja, tem que fazer uma relação entre algum outro recipiente. Por exemplo, o que é ser hipertônico? É ter um meio mais concentrado do que outro. Hipotônico é o que tem um meio menos concentrado do que outro. E isotônico são dois meios, três meios, por exemplo, que estão numa mesma concentração, apresentam a mesma concentração. E aí, quando eu digo a favor do gradiente de concentração, quer dizer que não vai ter gasto de energia e também que acontece do meio hipertônico para o meio hipotônico. E quando eu falo contra o gradiente de concentração, vai acontecer do meio hipotônico para o meio hipertônico. Isso é a transferência de soluto, certo? E nesse caso de contra o gradiente de concentração, existe o gasto de energia. E aí, quando eu venho falar do transporte passivo, ele ocorre sem um gasto de energia. Por quê? Porque ele é a favor do gradiente de concentração e ele é representado basicamente de três formas: difusão simples, facilitada e a osmose. E aí, quando eu venho falar da difusão simples, ela permite a passagem de algumas substâncias, por exemplo, os gases, através da camada fosfolipídica. Ela permite a passagem direta através da camada, certo? A água consegue até passar, mas ela passa em pequena quantidade. E de que forma a água passa? Basicamente, através da difusão facilitada. Essa difusão facilitada ela conta com uma proteína conhecida como permease, que vai fazer essa transferência da água, certo? Basicamente, e essa permease, embora seja uma proteína que está na membrana, não tem gasto de energia envolvido com ela. A única desvantagem dessa difusão facilitada é que acontece com uma menor velocidade, porque ela tem saturação. De que forma? Bom, essa aqui é a difusão simples, porque ela passa bem rápido através da membrana mesmo, e essa aqui é a difusão facilitada. Essa aqui é a proteína canal, basicamente, e aqui ó, só consegue passar de uma por uma, por isso que ela vai ter uma saturação e isso vai gerar menor velocidade. Bom, e a osmose? As duas anteriores, difusão simples e facilitada, eu estou falando de transferência de soluto. Já a osmose é transferência de solvente. O solvente passa de uma solução para outra, ou seja, a passagem do solvente através da membrana semipermeável. E aí é importante lembrar da osmose do conceito de desidratação. De que maneira? Essa desidratação ela pode acontecer tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Se eu coloco a célula animal no meio hipertônico, ou seja, um meio muito concentrado, a tendência da água é sair de dentro dela para esse meio muito concentrado. E aí vai tornar que ela fique murcha. Esse murchar se chama crenação. E aí, quando ela está no meio hipotônico, ela tende a inchar. A água sempre tende a ir para o lugar que está mais concentrado, beleza? E aí ela tende a entrar na célula e isso vai gerar uma lise celular, ela vai estourar, beleza? Quando eu venho falar da vegetal, é preciso lembrar que a célula vegetal ela tem parede celular, por isso que em meio hipotônico ela vai ficar apenas túrgida, ela não vai conseguir ter a lise celular e quando ela secar ela vai continuar do mesmo tamanho, mas dentro dela vai ter um formato menor, ela vai estar plasmolizada. De que maneira? Bora essa figura aqui. Aqui é um meio isotônico, ou seja, a célula está normal. Se eu coloco no meio hipertônico, a célula tende a murchar, e se eu coloco essa célula vegetal no meio hipertônico, a parede celular permanece da mesma maneira, mas dentro dela ela está plasmolizada. E aqui a célula animal tende a sofrer lise celular, beleza? E aqui ela fica túrgida por conta de uma pressão existente, que é a pressão de turgo. Beleza? E quando eu venho falar do transporte ativo, o transporte ativo ele acontece contra o gradiente de concentração, ou seja, com um gasto de energia. Está relacionado basicamente com a bomba de sódio e potássio, com aquela frase cá dentro, na fora.
existe mais potássio dentro e mais sódio fora. De que maneira acontece? K vai para fora da célula, 2 Ks vão para fora da célula e 3 Ks vão para dentro da célula, beleza? E os transportes em bloco ou em massa, eles vão transportar uma substância em maior quantidade, certo? E são divididos basicamente em endocitose e exocitose. Essa exocitose também é conhecida como plasmocitose. E a endocitose ela é dividida em fagocitose e pinocitose. Fagocitose, partículas sólidas e vão emitir pseudópodes, e os pinocitoses vão pegar partículas líquidas e vão formar invaginação da membrana, certo? Essa exocitose ela vai liberar a partícula, e aqui está a figura basicamente. Essa aqui é uma fagocitose, porque está formando os pseudópodes para pegar a substância, e aqui, como está ocorrendo uma invaginação da membrana, essa aqui é uma pinocitose, certo? E esse aqui é um exemplo de exocitose, onde eu estou levando uma substância que estava dentro da célula para fora da célula.